Eu sou a Fabiane, trabalho no marketing da FIA. Estou aqui para, em nome da FIA, desejar vocês boas-vindas para, em instantes, a palestra de inovação e transformação digital na cadeia de suprimentos. Antes disso, eu peço 2 minutos da atenção de vocês para o nosso vídeo institucional. Todos os dias nós acordamos diferentes do que fomos ontem. Buscamos ir além de onde podemos ver. Vamos atrás do novo, do que ainda não existe, simplesmente porque nunca alguém o inventou, ainda. A FIA é muito mais do que você imagina. São mais de 36 anos de história. Nossos profissionais são doutores, autoridades em muitos dos temas que tratamos. A FIA e a Faculdade FIA são reconhecidas mundialmente entre as melhores escolas de administração. E essa qualidade é refletida nas parcerias e intercâmbios que fazemos com diversas universidades ao redor do mundo. Mas você precisa descobrir uma outra FIA. A FIA que faz educação executiva e consultoria em gestão, inovação, tecnologia da informação, logística, operações, finanças, projetos para o setor público, gestão de pessoas, marketing, varejo, agronegócios, esporte, energia, saúde, gestão de projetos, seguros, grandes, pequenas e médias empresas. A FIA tem uma enorme capacidade de gerenciar grandes projetos complexos. É a responsável pela metodologia pesquisa-avaliação do Guia Estadão das 1.500 empresas que mais cresceram no país em 2015 e do ranking das 150 melhores empresas para você trabalhar da Você S.A. São mais de 5.000 projetos realizados. Entre eles, o projeto vencedor que permitiu ao Brasil conquistar o direito de ser a sede das Olimpíadas de 2016. O CIAF, que marcou história na transparência na prestação de contas no país. E o projeto da implantação dos céus pela Prefeitura de São Paulo, numa inovadora mudança de paradigmas. Mas ninguém faz nada sozinho. A FIA tem muito orgulho em ter parceiros de grande porte, como a PwC Digital Experience Center, que trazem toda a sua experiência e expertise para que juntos possamos desenvolver projetos realmente inovadores. FIA, mais que conhecimento. Além da excelência educacional, nós também somos consultores, executivos e executores desses projetos em pequenas, grandes e médias empresas. Consultoria é assunto do nosso blog. Nós mantemos um blog super atualizado no nosso site, dividido em categorias: inovação, tecnologia, marketing digital. Vale a pena conferir. E eu chamo o professor Fábio para nos apresentar os palestrantes. Quem está nos assistindo em casa, eu estou mediando as perguntas, então mandem suas perguntas e muito obrigada pela audiência. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, bem-vindos. Sem mais demora, dar início a um breve painel que terá como for 2 convidados, que eu já apresentarei em seguida. Vale a pena mencionar que, dentro das áreas que a FIA tem exercido essa missão transformadora educacional, o núcleo de suprimentos, ele é um dos mais recentes, tem 4 anos de atividades. Temos alguns cursos que depois vocês podem verificar no site. A Administração Estratégica de Compras já está na 6ª turma este ano, desculpa. E algumas outras atividades que estão surgindo. Uma delas, vocês vão conhecer hoje os 2 novos professores do grupo, do núcleo, que está se formando, o Núcleo de Excelência em Suprimentos. Então, vamos, em primeira mão, conhecer um pouquinho do conteúdo deles. Eu convido a Maria Alice. O formato é, em princípio, 18 a 20 minutos cada um, tá bom? 2 apresentações. Em seguida, eu começo as perguntas. Maria Alice, bem-vinda, obrigado. Obrigada, Fábio. Assim tá bom? Boa noite para todos vocês. Vamos tentar fazer disso aqui hoje também uma troca de experiências e um pouco de visão. Rapidamente, para me apresentar, eu sou ex-aluna do MIT, onde eu fiz meu Master of Science in Management of Technology e também fiz meu doutorado na USP, junto ao PGT, onde a gente tem professores da Poli e da FEA.
Então, daí vem minha bagagem de inovação e gestão tecnológica. Mas vamos ao assunto direto. Eu fiquei pensando primeiro como começar essa conversa a partir de um momento que todo mundo fala em transformação digital, né? Parece que agora tudo é transformação digital. Então, eu queria resgatar um pouco a história da tecnologia com vocês. E a história começa mais ou menos com a internet, né? A ARPANET, que surgiu na época da década de 40, pelo governo americano, pela defesa americana, se tornou, na década de 90, a internet que a gente conhece, né? O boom da internet, que deixou de ser do lado acadêmico e foi para o uso comercial. Eu vivi essa época, justamente no MIT, e o que a gente dizia naquela ocasião é que a gente estava conseguindo alcançar as pessoas, alcançar os mercados, e que esse era o grande valor da internet. Um alcance individualizado, mais ou menos, que trazia uma certa riqueza de conhecimento. Mas, de fato, aqui a gente viveu a conectividade, né? Então, hoje, a gente vive os reflexos disso. A outra onda foi aí através da mobilidade. Quer dizer, as pessoas estarem conectadas anytime, anywhere, e aí a gente começou a conhecer mais os indivíduos. E o ícone disso é o smartphone, né? É o iPhone. Que isso a gente está falando mais ou menos da época. Aqui no Brasil, 2006, mais ou menos, a gente está falando. E, realmente, hoje em dia, a gente tem uma penetração enorme no Brasil da internet através dos smartphones, né? Que era uma aposta no passado e hoje é a realidade, né? Todo mundo pode até... Acho que não esquece de escovar os dentes, também não esquece o celular, né? Então, a gente está pare. Mas só para a gente identificar que aqui é o momento em que a gente começa a ter acesso a aplicações, às apps, também as apps e os negócios a conhecerem um pouco mais do indivíduo, né? Aí, finalmente, a gente entra nessa década que estamos, e a gente começa a falar de cloud computing. Qual é o grande marco, né? O marco é que começa a ter uma disponibilidade de poder computacional para qualquer um, para pequenas e médias empresas, para startups e também para as grandes empresas. Então, aqui a gente começa a transformar significativamente o ambiente de negócios e tecnológico. Se eu tinha num smartphone o poder computacional do ENIAC, né? Hoje eu tenho, imagino que eu tenho hoje na nuvem. Mas, basicamente, o que a gente tem que pensar é uma disponibilidade de ativos tecnológicos que antes só os grandes poderiam ter acesso. Então, esse é um novo marco dessa transformação que a gente está vivendo. E, ao pensar nisso, nesse poder computacional, que permite a gente processar dados de uma maneira absurda, permite a gente processar, ser flexível no poder computacional que a gente põe, vocês imaginam o que isso está trazendo para nós. Eu acho que também essa é uma coincidência nossa de Brasil, porque a gente começa a ter um ambiente de empreendedorismo tão forte, porque esse poder computacional está na mão de todo mundo, né? Talvez nos Estados Unidos isso começou antes, em função de disponibilidade mesmo. E aí, finalmente, estamos falando de um mundo e empresas inteligentes, conectadas, integradas no ecossistema e descentralizadas também. E por detrás disso, a gente tem um monte de tecnologia, de sopas, de letrinhas que a gente observa hoje em dia. Então, se a partir, talvez, de 2010, nessa década, nós começamos a acumular uma quantidade absurda de dados, hoje a gente tem inteligência sobre esses dados, seja através não só de o Big Data em si, mas também de AI, né, inteligência artificial, machine learning, e assim vai. Então, hoje eu começo a ter inteligência e conseguir tirar informações, predizer, ou até mesmo deixar a máquina aprender por si, como os casos de identificação de imagem, identificação de voz, enfim, aí o mundo se transforma. Blockchain, que eu acredito que é uma plataforma, uma tecnologia tão poderosa como a internet. Então, nós vamos realmente ver a transformação disso daqui 10, 20 anos, a gente vai ver um mundo muito diferente. E o blockchain é uma habilidade nossa de ter processos que não tem mais um intermediador,
processos que podem até mesmo ser descentralizados em uma figura de coordenação, e com rastreabilidade e assim por diante. Então, quando a gente fala dessa transformação digital para as empresas, eu acredito que o blockchain vai trazer realmente uma transformação absurda. Podemos falar mais de virtual reality, né? Realidade virtual, realidade aumentada, que hoje a gente já vê coisas existentes com educação, formação das pessoas. Podemos falar de impressora 3D, né, que em breve nós vamos ver uma transformação na cadeia de suprimentos em função de eu poder imprimir as coisas localmente. Né. Estive recentemente na Singularity, lá eles falam do caso clássico em que um astronauta realmente imprimiu em 3D uma ferramenta que precisava, que não estava na nave espacial. Não é um caso tão antigo, mas realmente foi impressa, tinha uma impressora lá 3D e eles puderam utilizar a ferramenta necessária para consertar alguma coisa. E assim vai. Então, esse é o mundo que a gente está. Acho que é uma breve história, não queria ser teórica, mas a gente entender claramente por que a gente é uma realidade hoje, essa transformação digital. Nada mais é do que algo que começou na década de 40. Assim como se a gente for pensar AI, machine learning, não tem novidade nisso. Isso existe desde a década de 50. O Kurzweil, que é um dos data scientists mais famosos do mundo, Kurzweil, ele, por exemplo, fez o doutorado dele no MIT, porque era o único lugar que ele tinha um computador com capacidade de ele fazer o doutorado dele. Hoje em dia, ele é o grande advisor do Google em dados, ele tem toda uma equipe só para isso. Então, hoje, o que acontece é que eu tenho poder computacional. Então, muitas coisas dos conceitos que a gente tem hoje são possíveis por conta dessa descentralização, anytime, anywhere, a capacidade de capturar todos esses dados dos indivíduos, processá-los e fazer coisas ainda mais com isso. Acho que, para a introdução, mais do que basta. Né? Vocês vão ver que eu sou eu gosto sempre de colocar o conceito, para daí a gente brincar em cima dos conceitos. Vocês vão reparar que isso é um pouco o meu jeito. Tá? Então, eu queria trazer para vocês, assim, só para a gente estruturar o pensamento. O que é transformação digital? Esse é um framework do MIT, já antigo, até acho que de 2012, 2013, que é desde então que a gente fala de transformação digital, que a gente pode entender a transformação digital como 4 elementos chaves. Uma é toda a experiência do cliente, todo o engajamento, tudo que eu consigo conhecer e tudo que eu consigo transformar nessa vertente do user experience, mais do que users, é o customer experience. Tá? Depois a gente tem uma outra dimensão, que é excelência operacional, que tem tudo a ver com supply chain. Né? Normalmente é aqui que está o supply chain, mas o supply chain estendido, a gente fala do cliente, fala dos fornecedores e também novos modelos. Mas aqui é o core para a gente trazer muita eficiência, mas hoje em dia também muita inovação. Então, acho que hoje, depois o Sonsin vai abordar mais o aspecto supply chain de compras, muito da inovação, da transformação está acontecendo aqui. As tecnologias disponíveis estão aqui. E novos modelos de negócio, dado esse monte de tecnologia, o que é possível fazer hoje em dia, como modelo mesmo, que a gente não pensava. Mas o fundamento de tudo isso é a gente pensar em dados como um ativo, como um capital, e também a gente ter a disponibilidade de tudo na nuvem, ou podemos até dizer de uma plataforma digital, que é muito mais leve, é muito mais ágil, é um outro mundo que a gente conhece. Mas os dados e uma infraestrutura, talvez na nuvem, embasa muito, viabiliza muito todo essa transformação. Tá? Então, é só uma forma da gente pensar, nada mais do que isso. Vou falar um pouquinho sobre isso com alguns cases. Eu separei alguns cases. Algumas coisas são clássicas, outras nem tanto. Se a gente for falar de Customer Experience, acho que vem na cabeça de todo mundo a experiência Amazon. Né? A Amazon como e-commerce. Eles são os feras na experiência do cliente. Seja a gente terminar uma transação de compra em um clique, né? Seja também toda a questão de devolução de mercadoria, de não questionar, de fazer a vida fácil. E, aliás, eles estavam começando quando eu estava no MIT, no 28, né? Estava surgindo a Amazon.
E até hoje eles são a referência de user experience, né, em qualquer coisa que eles façam. Eu queria trazer um outro mundo, que para a gente é bem mundo de tijolo, que é o Laboratório Fleury. O Laboratório Fleury é conhecido, né, como um laboratório que prima pela experiência do paciente, do cliente. Só que para que aquele processo de qualidade, confiabilidade e conveniência existir, eles usam muita tecnologia por detrás. Como, por exemplo, todo o tratamento dos diagnósticos. Com o tratamento desses dados, verificação, antes mesmo que saia para o cliente final. Então, eles tentam detectar qualquer anomalia nos exames antes de ser entregue. Se for o caso, eles pedem um novo exame para o paciente fazer. Ou, se não, se é aquilo, entra toda uma linha dos médicos já começarem a contatar antes o próprio médico do paciente, o paciente, e assim vai. Então, todo um cuidado, que às vezes a gente só olha a arquitetura, né, de um laboratório Fleury, mas por detrás tem muita tecnologia nisso. E começou essa tecnologia muito forte na questão dos exames. Tratativa dos exames, toda essa automação e tratativa de diagnóstico para verificar exames fora da curva. Depois tem várias outras coisas que eles foram avançando. Então, é um exemplo de Customer Experience. Mas eu estou mexendo na minha operação. Eu não estou mexendo na interface com o cliente. Outro ponto que a gente não pode deixar de falar, já falei do smartphone, não pode falar da Apple, que daí é todo o design, toda a conveniência, as lojas Apple, a facilidade, a beleza, né, que está traduzindo uma marca, que está traduzindo um estilo, e toda a conveniência que a gente tem quando vai numa loja, que aprende, que faz, que agenda. Então, realmente, essa é algo único. No fundo, o que está por detrás? Eu conhecer muito bem o meu consumidor, ou até mesmo eu conhecer alguns dos meus clientes, pessoa jurídica, e tentar engajá-lo de uma forma que ele valoriza, independentemente do segmento, né? Eu pus alguns segmentos top, como é o Fleury, mas a Amazon não. Então, independente do segmento, eu consigo identificar o que ele valoriza, o que é crítico nessa experiência, nessa jornada do cliente, e automatizo ou engajo de uma outra maneira com esse consumidor. Tá, basicamente é isso que a gente está falando. Eu pus a PagSeguro, porque a PagSeguro, a amarelinha, está na mão de qualquer pessoa, né? Tem diversos formatos. E, de alguma maneira, eles inovaram esse hardware, essa conectividade. E, mais do que a amarelinha, eu acho que tem uma estratégia da UOL de conseguir se reposicionar, entender onde estava o valor e sair na frente, não virar uma empresa obsoleta, que poderia ter ficado uma empresa obsoleta. Vamos para a excelência operacional. Bom, eu não poderia deixar de falar de Ariba, né? Ainda mais que a gente está num público de compras. Mas eu lembro que a Ariba começou como um hub de cliente e fornecedor, né? Com seus auctions. E isso foi evoluindo no tal que se tornou uma plataforma, posso dizer uma plataforma de compras, depois o Celcinho me corrige. Mas, de fato, uma plataforma de compras que veio de um modelo de negócio que não era nem atrelado a um vendor, né? Eles começaram como mais um player da internet. É uma solução robusta que traz uma série de habilitações para o comprador, vamos dizer assim. Mas eu queria também trazer o caso da Gaveteiro, que é uma startup brasileira e que trabalha com compras indiretas e MRO, né? Maintenance and Repair Parts, né? E eles são um agregador de fornecedores e de clientes, então eles têm todo um portfólio que eles trabalham no sentido de fornecer esses materiais indiretos. Além disso, eles têm uma série de parcerias, que é o caso da MRO, que são peças muito específicas, difícil de se achar, então eles têm todo um conteúdo e toda uma rede de relacionamento já desenvolvida com esses provedores, e não obrigatoriamente no Brasil, até em provedores fora, de coisas muito específicas. Uma startup que tem, acho que uns 3 anos de idade, fatura hoje uns 60 milhões ano de reais. E é um player que está aí, está tentando resolver um problema específico da cadeia de suprimentos. Vodafone. Vocês vão pensar, mas por que eu estou trazendo Vodafone, que nem está no Brasil, Telecom? Porque a Vodafone foi uma das primeiras a abocanhar
o Internet of Things e trazer soluções B2B para esse cenário. Então, ela realmente foi uma das líderes. Ela tem uma série de soluções, tem frentes de negócio que viabilizam a automação inteligente da cadeia de suprimentos, em diversas funcionalidades diferentes. Tá? No Brasil, a gente ainda vê as teles se posicionando, já existem soluções nessa linha, mas aqui a gente vê um universo de startups tentando resolver problemas específicos. Eu mesma sou investidora de uma startup que eles trabalham com maintenance, eles trabalham com a realidade aumentada e realidade virtual para fazer todo o processo de manutenção da linha de produção e assegurar a assertividade das pessoas que estão fazendo a manutenção preventiva e a produtividade. A gente vê muitas startups nessa linha. Depois tem a parte de Internet of Things, que são os devices trazerem alarmes e a gente processar eventos complexos e diagnosticar que pode ter um risco acontecendo, por exemplo, no chão de fábrica. Bom, não é tanto o chão de fábrica, esses riscos, não é tanto cadeia de suprimentos, né? Mas, de alguma maneira, eu estou mexendo com a minha excelência operacional na cadeia. Vamos pensar dentro de casa, nesses casos que eu estou dizendo, mas a gente está trazendo coisas reais, que já existem, e que trazem uma eficiência significativa. Quando a gente fala em excelência operacional, também a gente fala das pessoas nas empresas, né? A gente fala de ter os talentos dentro de casa. E aí a gente tem, hoje em dia, muitas startups de HR Tech, que eles falam, e que tratam disso. Então, a Gupi, por exemplo, é uma que faz recrutamento e seleção e acelera todo o processo de recrutamento das empresas. Vocês já devem ter ouvido falar dela. Uma economia enorme, porque, primeiro, toda startup tem um ticket muito mais baixo, está trazendo uma inovação de acelerar todo esse processo, e o candidato, 2 ou 3 candidatos, já chegam todos prontos para o executivo, o gestor, entrevistar a pessoa. É um ganho absurdo de recrutamento. Já a Pin People é a outra que fala da jornada do colaborador. Então, trabalha muito na linha de retenção dos colaboradores, de entender essa jornada, de trabalhar também a motivação, principalmente nas novas gerações, você rapidamente identificar se os teus potenciais talentos estão com uma tendência ou não de sair da empresa, também é uma outra startup. Então, quando a gente fala de excelência operacional, a gente fala muito de talentos, reter os talentos, desenvolvê-los. A gente fala extremamente da cadeia de suprimentos e dos processos críticos e efetivos. E a gente também fala de toda a eficiência que a gente pode ter dentro da empresa. Tá. Agora vamos, talvez, o que é mais sexy, mais interessante, que são os novos modelos. E eu gosto de trazer esse caso da DanHub, porque ele é muito antigo e ele representa uma coisa chamada monetização de dados. Como é que eu, como empresa, posso ganhar, ter uma receita em cima dos dados que eu estou capturando, seja dos meus clientes B2B ou B2C? A DanHub é uma spin-off da Tesco, é um grande varejista europeu, né, inglês, e ela começava a capturar todos os tickets de venda, de compras. E, a partir desse movimento de dados, começou a fazer uma série de informações e insights de category management, de promoções, de campanhas. Isso começou a desenvolver a tal ponto que ela virou uma spin-off. Né? Uma spin-off, ela provê isso hoje para muitas indústrias. Então, toda essa inteligência de varejo e de consumer goods, ela desenvolveu isso e é uma spin-off da Tesco que existe há muitos anos, especializada. Isso é data monetization, porque ela vende esses serviços no final. Coloquei aqui o Bitcoin, que vocês podem me dizer, bom, mas Bitcoin, tivemos uma queda violenta no modelo, né, no valor do Bitcoin. Estou pondo aqui só como uma provocação do blockchain, novas coisas que o blockchain está trazendo. Então, Bitcoin, podemos dizer que é um novo modelo. Também não podemos esquecer do Ethereum, que os bancos estão todos colaborando, porque, obviamente, vai representar uma descentralização, uma desintermediação, né, que hoje os bancos fazem, as instituições financeiras. Então, eles são os primeiros que estão abocanhando isso, como vamos ver o que vai sair daí. Mas, só para vocês terem uma ideia, um tempo atrás, há uns 2 anos, eu fui procurada pela Associação dos Tabeliões, né,
daqui de São Paulo, que eles queriam entender o que era blockchain e qual era o risco que eles estavam correndo de perder os seus cartórios. Então, a gente está em um momento que as coisas são muito rápidas, e a gente já vê algumas questões sendo utilizadas com blockchain. Finalmente, eu queria falar um pouco do caso brasileiro da Movile, que é uma unicórnio, porque a Movile ela provê plataformas, plataformas como o iFood. Plataformas, a gente não tem que entender plataforma como uma plataforma tecnológica, plataforma como modelo de negócio, onde eu tenho clientes e consumidores, eu consigo engajar, todos colocam seus produtos, e esses que colocam seus produtos também compram ali mesmo. E os modelos mais clássicos, Airbnb, né? Uber, mas Alibaba, porque Alibaba é um negócio B2B2C, então eu tenho empresas que colocam suas mercadorias no Alibaba, que, por sua vez, as pequenas e médias empresas montam seu sortimento dali e vendem para si. Então, eles têm os grandes fornecedores, têm as lojas virtuais, vamos dizer assim, e eu tenho o consumidor final. Esse é um caso clássico de plataforma. Assim como modelos de negócio que usam crowd, né, que eu uso a minha população, os meus clientes para desenvolver o produto, enriquecer o produto. Eu acho que o Wikipedia é o caso mais clássico disso, né? Nada mais é que um crowd, todo mundo contribuindo, ou até mesmo as resenhas da Amazon, né? São as pessoas contribuindo com o produto. Isso é um modelo de negócio que a gente vai cada vez mais ver. E aí, finalmente, eu pus o carro digital autônomo, porque se a gente pensar grande, o carro autônomo é uma nova plataforma, né? Provavelmente será o celular do futuro, onde tudo vai acontecer dentro de um carro autônomo. Essa é uma aposta das automobilísticas. Então, vamos pensar que aqui a gente vai ter novas coisas acontecendo. Não tem nada a ver com supply chain e compras, o que eu estou falando, mas são, né? Tem a ver quando a gente olha a indústria automobilística, né? A transformação que está acontecendo. E só para a gente lembrar que qual é o alicerce que a gente tem por detrás? Quando a gente fala no mundo cloud, a gente tem várias soluções na nuvem, mas como plataformas muito conhecidas, a Amazon, a Web Services, que a experiência do consumidor que a Amazon tem no seu e-commerce, no seu marketplace, ela trouxe para cá. Todos os clientes ou ex-clientes meus diziam: a AWS é fantástica de se usar, é incrível, como é muito simples, muito fácil. A Azure da Microsoft, né, também, que está aí bombando. A Microsoft já tem a Azure tem uma outra estratégia de negócio. E quando a gente fala de dados, não dá para a gente esquecer do Google. E aí, talvez um exemplo não tão bom, Facebook. Né? Tudo que está acontecendo nessas mídias sociais que vieram desses celulares disponíveis em qualquer lugar e a toda hora. Aí eu vou deixar algumas perguntas, né, que eu acho que depois a Sansão pode brincar com isso, ou a gente pode discutir. Primeiro, assim, é muito fácil, né? PowerPoint, esse monte de logo. Como fazer essa transformação digital? O que priorizar? Ou o que o comprador... qual o papel estratégico que o comprador pode ter e como fazer essa provocação dentro da empresa? Começar a trazer algumas coisas novas nessa linha da transformação. Outras questões como... Bom, quando eu falo de supply chain, de fato, quais são modelos ou quais são os processos core que a gente já está vendo uma transformação? Procurement é uma coisa que já vem há muito tempo, né? Como é o caso da Ariba. Né? O que mais está acontecendo? O que a gente está vendo por aí? E eu acho que é isso. Acho que era isso que eu queria, assim, setar o tom da nossa conversa. Obrigada, tá? Obrigado, Maria Alice. Em seguida, da apresentação do Carlos, a gente retoma com as perguntas. E, complementando, apresento o Carlos, vai se apresentar, inclusive. Bem-vindo, Carlos. Obrigado. Legal, Fábio. Obrigado aí pelo convite. Pessoal, também obrigado e parabéns por terem conseguido chegar, que a chuva hoje aqui estava dura, né? Bom, é um bate-papo. Então, rapidinho, me apresentando. Comecei minha carreira em eletroeletrônico, né, na Flextronics, depois fui para a Unilever, varejo, aí manufatura, logística, compras, aí depois siderurgia, cimentos, mineração, e agora na Cielo, né, em serviço.
Então, acho que esses 3, 4 mundos é que acabam ajudando a gente, acho que na carreira. Então, acho que também... e acho que e aí depois, graduação em Economia na USP, Logística, MBA na FGV, depois Finanças aqui na FIA, e aí o ano passado, Transformação Digital na Hyper Island, né, que é uma escola de negócio sueca, já tem aqui no Brasil agora, então eles têm uma pegada de transformação digital muito legal, um pouco do que a Maria Alice falou aqui, né. Eu acho que o principal, talvez, ponto aqui hoje, né, acho que conseguir gerar insights, né, reflexões, cada um de vocês aí, e se provocar, né, no momento atual, na empresa, na academia, nas empresas, e acho que nos alertar para o que está vindo, né. Então, aqui, basicamente, 2 slides. Tá? O primeiro, tentando, na parte difícil aqui, tentando aplicar um pouco dos conceitos e do que existe de tecnologia e inovação para dentro das empresas, né? Falar um pouco de experiências aí das que eu passei. Então, aqui tentamos listar pelo menos 7 pontos que, naturalmente, quando a gente pensa, por exemplo, Cielo, transformação digital, nos últimos 2 anos, a gente acabou passando um pouco por isso. Esse é até um material que foi recém-colocado na revista Época, agora em fevereiro. Então, por exemplo, liderança. Liderança está falando de patrocínio, né? Se o presidente não estiver engajado, né, os vice-presidentes, os diretores, a coisa não ocorre. Então, o patrocínio é um negócio super fundamental aqui. Cliente no centro, né? Você falou muito sobre a questão de o CX, né? Então, e é uma preocupação, deve ser uma preocupação real de fato. Não é só, né, uma melhoria, não é só ter um aplicativo ali, uma solução mobile e jogar para o cliente. É, de fato, pensar a empresa como um todo, né, inclusive compras e supply chain, no cliente final. Diversidade. Aqui também se fala bastante a respeito. E acho que a grande preocupação é, dentro dos próprios grupos, dentro da própria área de compras, dentro da própria empresa, né, essa junção de culturas, conhecimentos, histórias, né, segmentos, é que acaba transformando isso. Tá? Metas e incentivos. Aqui também, assim, fundamental, né, porque imagina se cada executivo, né, quiser ter uma agenda paralela ao que é a estratégia do negócio, a quais são os objetivos. Então, acho que a questão de remuneração, né, acaba drivando todo e qualquer profissional para aquilo que a empresa colocou como objetivo. Então, se o objetivo é fazer a transformação digital, a empresa como um todo precisa estar drivada nisso. Depois eu cito alguns exemplos. Cultura de aprendizado e colaboração, né? Então, assim, aprender a aprender, né? Aprender, desaprender e aprender de novo. Então, o conhecimento, também foi um pouco o que a Maria Alice falou, a gente tem que estar preocupado, acho que diariamente, né? Essa provocação, ir atrás, essa junção de a FIA tentando trazer conteúdo e conectar com as empresas, a gente tem que estar preocupado com isso. O mundo de startup cada vez mais crescente, algoritmo. Então, a tecnologia hoje ela está disponível para todo mundo, né? Então, quando a gente fala, as pessoas aqui são o ponto fundamental, que consegue agregar, né, APIs, Big Data, tecnologia para dentro das empresas e, de fato, fazer as aplicações, né? E aí a colaboração aqui entra, acho que um papel importante nosso aqui, enquanto conectores, né, do mercado, fornecedor para dentro das empresas, né? Então, a área de compras, a área de supply chain tem esse papel de ser oxigênio, de ser o ouvido do que o mercado está fazendo e trazer para dentro, né? Se a gente ficar preso em só querer atender o que é solicitado internamente, a gente não vai conseguir desenvolver e ter um papel de fato estratégico na empresa, né? Aqui, quantidade de ideias, né? Então, foco na execução, mas também na quantidade de sugestões que são criadas, né? Aqui é correlacionadamente estatístico. Quanto mais ideia a gente criar, mais projetos e implementações a empresa vai ter. Então, tem que ter um funil, né? Lá na Cielo a gente criou, ano passado, um convite, né, à nossa base de fornecedores, para sugestões de projetos de inovação. Então, a gente tem um canal aberto, né, diário e online para tudo que chega do mercado, né? E fluxo de ideias, né? Então, aqui fala-se bastante da questão, né, dos ambientes hoje cada vez mais informais.
né, o próprio a InovaBrá, feito lá no Bradesco, Itaú também tem isso. Então, os ambientes facilitando essa conexão das pessoas tem gerado também um fluxo de informação diferente. Tá? Então, rapidamente aqui, acho que 7 focos para todo mundo que está engajado nisso, tentar ver como é que pode colaborar. E aqui, passando para um pouco mais de aplicação, eu tentei destacar aqui mais ou menos 7 blocos, né? Acho que a Maria Alice chegou a permear alguns deles aqui, eu vou tentar dar alguns exemplos, né? Então, acho que aqui, quando eu falo de pessoas, né, a importância, né, do comprador, né, do gerente de compras, do gerente de logística, né, do diretor, toda a cadeia envolvida como é que eu posso sair do meu trivial, que gerar saving, gerar economia, gerar eficiência operacional, mas levar para a companhia algo que, de fato, seja estratégico e leve, não só redução de custo, mas oportunidade de receita. Né? Então, eu vou passar por alguns aqui. Do ponto de vista de transformação digital, acho que exemplos que eu quis trazer uma atuação aí bimodal dentro de compras. Né? Então, a gente criou lá uma área para atender de forma ágil. Tá baixo aí? Melhorou? Uma área para criar atendimento rápido, né? Determinamos ali uma característica, e uma área mais estratégica para fazer strategic sourcing, para olhar mercado, para olhar monitoramento de fornecedores. Né? Aqui, procurement to pay, é um negócio que a gente está passando por lá também. Então, a gente está crescendo ao ponto de olhar toda a parte de compras e supply chain como área de shared service. Né? Então, a empresa vai ter algo organizado, estruturado, de forma organizada e com bem menos pessoas. E aí, para fazer isso, a gente vai colocar algumas ferramentas, como RPA, como chatbot. Aí eu falo um pouquinho mais também. Tá? Então, acho que... E aí, assim, transformação digital, o que a gente aprendeu, acho que nesses últimos 2 anos, né? Existem várias consultorias que ajudam muito nisso. Agora, de novo, né? Acho que o cascateamento da estratégia ela tem que passar por todas as áreas. Né? Ao ponto até de se criar os squads. Né? Então, a gente tem lá hoje rodando 15 squads. A gente trouxe também uma outra empresa de desenvolvimento de software, né? A CIT, para poder ajudar nessa transformação. E aí os squads ele tem um modelo legal de desenvolvimento, porque ele sai daquele modelo tradicional de eu vou planejar o projeto, eu vou planejar a automatização, aloco as pessoas e fico criando os gates. E aí esse gate não acaba nunca. O squad não, junta todo mundo, né, bota o cara de produtos, bota o cara da área comercial, o cara de pricing e todo mundo resolve aquilo ali. Então tem funcionado, tem tido entregas mais rápidas com isso. Ali criação de produtos e serviços. Ali eu acho que eu tenho tentado bater muito nessa tecla, né, porque a capacidade que a gente tem, de novo, de trazer essa colaboração do mercado para dentro das empresas é grande. Né? A gente tem lá mais de 1000 fornecedores ativos. Então, essa rede de contatos que a gente gera, a gente tem que fazer negócio a partir disso. A gente tem que gerar oportunidade a partir disso. Então, a gente começou ano passado uma estratégia de... Uma vez que eu tenho um canal de inovação, né, uma vez que eu tenho um processo de confiança estabelecido, esse processo de confiança eu acho que ele é importante. Né? A gente conseguiu criar canais com as vice-presidências de produto, área comercial, ao ponto de a gente ser chamado para algumas tomadas de decisão. Né? Então, vamos lançar determinado produto. Cara, como é que eu estou estruturado? Quais são os SLAs? Como é que eu faço a integração? Então, esse é um negócio importante e também não é rápido. Então, acho que vai aí da gente conseguir montar uma área com uma reputação e aí a empresa começar a chamar para a gente poder participar dos projetos. Então, acho que essa confiança ajuda nessa troca de conhecimento e aí o papel de compra e supply chain sempre vem agregando. Né? Um outro ponto que eu insisto também com o pessoal é a questão assim, né? Conhecimento da cadeia. Então, não só de fornecimento, mas da cadeia sistêmica da empresa. Né? Então, no nosso caso, conhecer a relação com bandeiras, bancos, né? Emissores, tudo isso ajuda a entender o negócio de ponta a ponta. Então, eu vou desde a captura da transação até o pagamento. Se eu entendo isso e os meus compradores entendem isso, a gente consegue... a partir de cada uma das categorias de compra, trazer sugestões de melhoria. Então, é uma coisa que a gente tem que investir. Né?
Ali passando um pouquinho para oportunizar receitas, né? Isso que eu falei um pouquinho antes. A gente começou a criar um negócio que a gente chamou de clube de serviços, né? Então, o clube de serviços é nada mais do que como se a gente criasse um marketplace, né, para os clientes Cielo a partir das negociações que a gente tem com o mercado. Então, a gente negocia, né, de tudo lá. Então, desde chip, né, para celular até cadeia de data center e telecom, das mais variadas coisas. Então, gerar para o meu cliente Cielo a oportunidade de usar essas negociações que a gente tem com o mercado, né? Então, imagina que eu sou uma loja de sapatos, eu estou entrando num shopping. Puta, eu preciso colocar link de dados, eu preciso colocar toda a parte de mobília, toda a parte de facilities. Então, a gente gerar essas oportunidades para o cliente. E isso não é um papel original de compras. Então, acho que a capacidade aí é abstrair do que a gente faz ali no dia a dia, né, criar oportunidade e aí vender o projeto, né? A gente foi lá, vendeu para o presidente, naturalmente isso já poderia ser de uma área comercial, de uma área de produtos, mas entendendo o B2B, B2C, C2C, né, e toda essa gama de relações que existem, como é que a gente gera, através do conhecimento do marketplace, aplicativos, né, mobile first, a oportunidade para os clientes. Tá? E isso tudo ajuda na questão de market share e retenção. Então, a gente agora não é só mais visto como uma área que traz eficiência operacional, a gente também gera oportunidade de receita, né? Aqui, eficiência operacional, falando um pouquinho ali de um projeto que a gente implementou no passado, de colaboração de valor. E aqui tem um negócio legal que entra aí a tecnologia na íntegra mesmo, né? Então, a gente pega ali o nosso BSC online. Então, o que é o BSC? O BSC é o nosso Balance Scorecard de fornecedores, né? Então, a gente tem lá um programa de SRM, que monitora toda a cadeia de fornecedores, e a nossa ponte de todas as reclamações e sugestões internas são feitas através, né, de uma plataforma de compras, né, você comentou do Ariba, a gente usa o Ariba lá. E essa plataforma ela conecta a opinião e os indicadores online com os meus fornecedores. Então, imagina a área logística, né, vamos pegar uma outra, pega a área de produtos, então estou desenvolvendo determinado campanha para mídia digital, e aí algum problema com o fornecedor. Então, via Ariba, ela já consegue entrar e já fazer todo tipo de apontamento. O fornecedor recebe isso automático, então a gente vai gerando ali uma integração online e ativa, né? A gente não faz o plano de ação daqui a 2, 3 meses, e aí eu vou resolver, e aí eu vou atuar. Esse negócio fica online. Então, aqui já é um pouco da tecnologia ajudando, né? Aqui, do ponto de vista de colaboração de valor, o projeto que a gente fez lá foi... muito se fala, né, da questão do TCO, do TVM, né, assim, profundidade do relacionamento de supply chain ao longo da cadeia. Então, o projeto nada mais é do que juntar com as áreas, né, tanto do cliente quanto do fornecedor e fazer reuniões estruturadas onde a gente eleva, cria, né, uma série de ações e listas de oportunidade, quantifica essas ações e depois gera uma implementação com ganho simultâneo. Então, é um negócio que a gente implementou e também está sendo bem visto. Porque chega um momento que as negociações já estão tão estressadas do ponto de vista de preço e de histórico, que se a gente não criar novos elementos, né, se o fornecedor não entender que ele tem mais oportunidade de receita ali, a gente vai acabar ficando travado sempre nos mesmos temas. Então, acho que é uma maneira mais completa da gente olhar isso, né? Aqui, foco no cliente. Tá? Aqui, eu acho que é um outro mindset importante aqui para a gente, né? Não dá para olhar só para dentro, né? O cliente é a base da existência de qualquer empresa. Então, a área de compra, supply chain, precisa estar conectada em qual que é a necessidade do cliente, né? Aqui, exemplos que a gente tem. Por exemplo, a gente, inclusive, em compras, puxou uma inovação sobre realidade aumentada, realidade virtual. Então, o que era? A gente chegou a falar com algumas startups no mercado, né? Estimulo bastante o time a ir atrás disso. E ali é como se, imagina o cliente com a máquina tendo um problema, né? E aí o call center tentando ligar e entender qual é o problema, né? É complicado, né? Mas qual o botão? Qual é a tela? Tem o cabo? Está com fio? Tem bateria? Que sinal que está aparecendo? Então, tudo isso gera uma complexidade. A ideia foi justamente o cliente posiciona, né, a câmera de celular, a gente botou um app para isso. E aí, através dessa câmera de celular, o atendente do call center consegue ver o que está acontecendo na máquina,
né? Então, também, isso é inovação na prática. A gente foi o primeiro a lançar, aí fizemos um lock-in com o fornecedor. E aí, assim, a gente vê o nível de erro, o nível de quebra, o nível de problema reduzir muito, né? Então, de novo, se o time está preocupado em ouvir coisa nova, a gente consegue trazer, né? Se eu ficar esperando alguém me pedir, olha, vai lá buscar uma realidade virtual, uma realidade aumentada, talvez a gente não chegasse no tempo que a gente precisaria. E aqui uma última preocupação, né? A gente tem que, dentro das negociações, dos contratos, buscar um modelo operacional de remuneração que a gente consiga, de fato, impactar o cliente positivamente. Então, nos nossos modelos, a gente coloca tanto bônus quanto pênalti para negociações que melhoram a minha vida do cliente. Então, a gente tem uma meta lá corporativa, que é o NPS, que é o nível de satisfação. Esse NPS entra para os fornecedores, né? Aqui, do ponto de conectividade, né, falei um pouco de startup. Tem muita empresa legal fazendo muitas coisas bacanas aí, né? A Marilice comentou aqui da GAP, né? A GUP. A gente usa a GUP desde o ano passado, então assim, é um puta de um algoritmo legal para a busca de profissionais no mercado. A gente coloca lá as variáveis e eles trazem o hunting disso. De novo, né, a tecnologia está disponível e as startups estão ali. Então, acho que existe hoje ainda um pouco dessa barreira ou um pouco dessa conotação, né, de que as grandes empresas são um pouco burocráticas. Então, o nosso papel tem sido mudar um pouco isso, né? Eu participo lá da Endeavor, participo do InovaBrá, e tentando quebrar um pouco dessas barreiras, né? E aqui tem coisas legais que, inclusive, alimentam a parte ali em cima de tendências. Então, por exemplo, blockchain. A gente começou a fazer um piloto tanto para compras quanto para supply chain. O grande cartório virtual, né? A gente fala do cartório virtual, o cara de blockchain fica chateado, mas no final é um pouco disso, né? Para controle de POS na cadeia. Toda vez que eu mando um POS para o cliente, quando eu volto na reversa, a gente consegue, através do blockchain, controlar isso e todas as etapas, né? Todo o tracking disso. É difícil fazer, né? Difícil já entender um pouco do blockchain, né? Agora vamos aplicar, é mais difícil ainda. E não tem tantos exemplos de mercado. Então, a gente está apanhando um pouco, mas acho que é natural do processo de inovação. Em compras também, a gente entra em blockchain com controle de contratos, né? Então, inventário de contratos, repositório e assinatura eletrônica, também é factível de se fazer. Aqui falando um pouquinho de RPA e chatbots. Então, o RPA, né, a gente tem utilizado lá para fazer uma automatização de toda a parte de back-office, de RCs e pedidos de compra no SAP e no Ariba, né? Então, estrutura base, liga ali o robô e ele mastiga. O que você botar lá, ele vai. Então, tem um outro projeto também com chatbot, com RPA, né? Tem 2 sistemas, um para débito e um para crédito. E a gente junta tudo isso através de RPAs, né? Desses robôs. E aqui o legal, de novo, cara, é compras levando essa sugestão para a área cliente. O cara está lá preocupado em cobrar cliente, em ver o que está atrasado, a gente entra com a solução. Então, de novo, conectado a essas coisas novas, né? Aqui um pouco de IoT em operação logística, né? A gente tem todo o roteamento das entregas das máquinas para os mais de 5.500 municípios, né? Esse roteamento tem tecnologias, mas a gente tem colocado algumas APIs para ajudar um pouco nesses roteiros, né? Então, determinada localidade tem dificuldade com um determinado local, então a gente conecta tudo isso e tem aqui uma integração legal que é com, acho que com planejamento de demanda, né? A gente tem acho que o grande mérito, né, de uma área de supply chain é conseguir fazer o melhor planejamento de suprimento como um todo, né? Então, o SNOP gerado através de um algoritmo que faça uma previsão de demanda é um negócio super sofisticado. Então, a gente está tentando fazer isso, né? Exemplos. Então, imagina que a gente começa a ter muito acesso, muita consulta sobre os meios de pagamento no Google. Então, a ideia é ir lá, através do Google, extrair esse nível de consulta e botar no meu algoritmo, né? Então, eu acho que o nosso papel é, de novo, quais são as empresas e quais são as startups que têm um bom modelo. E aí colocar para dentro da empresa para testar, né? Aqui, eu acho que para fechar, a questão de Big Data, né? Big Data também, assim, a gente chegou uma hora lá falando, caramba, tem tanta informação aqui, o que eu faço com isso aqui, né? E aí, aplicações disso, a gente já pode ver também, chegou a aparecer já no Globo News algumas vezes, né? Toda a parte de
transação end-to-end de cliente, gerar dados estatísticos do segmento. Então, né, um exemplo clássico lá na greve de caminhoneiros no ano passado. A gente conseguia saber ali o termômetro do varejo, quais eram os ramos que estavam tendo mais queda por conta da greve. Né? Então, está crescendo aqui, deu um boom ali em combustível, né, porque todo mundo sabia que ia faltar, então você corre para abastecer, e depois você já vê a queda na sequência, porque deixamos de abastecer. Então você vê ali, e aí, qual que acho que é o grande mérito disso? É colocar empresas e fornecedores que têm bons modelos. Né? A gente estava falando ali de Oracle, de IBM, os grandes players. Então, como é que a gente entende o que a empresa procura e como é que a gente faz essa conexão para soluções? Né? Então, aqui acho que é um pouco do geral, de algumas tentativas, aí tem vários outros projetos. À medida que eu for lembrando, eu vou falando. Acho que o tempo fechou, né? Obrigado, Carlos. Então, vamos dar início a uma breve conversa com os nossos dois... Eu vou sentar aqui também. Opa. Muito bom. Então, tivemos a oportunidade de escutar a Maria Alice, dando a questão conceitual e vários exemplos, ligados ou não diretamente aí à parte de supply chain. Todas as empresas, acho que dependem de logística, de compras e de supply chain. Então, também acho que a gente pode ter essa visão assim mais ampla do que é uma transformação digital. Eu acho que realmente ajudou a gente a situar um pouquinho o universo disso, né? Não ser tão específico, tão restrito, de pensar que esse é um tema só para engenheiros. Acho que é um tema para o board e para todos, né? Com muitas oportunidades, inclusive, porque vejo estudantes, enfim, gente jovem que tem interesse no tema. E depois o Carlos mostrou, acho que o novo papel de compras, né, que se discute muito, às vezes procurement 4.0, o que vem pela frente, e talvez por você ser uma empresa de base tecnológica tenha facilidade de já ter isso no seu DNA, e tem que fazer acontecer em todos os âmbitos e também na área de suprimentos, né? Eu fico até um pouco curioso, Carlos, talvez fala de você mesmo, mas você está há quanto tempo na Cielo? Você mencionou? 2 anos ou já estava? Estou já há 8 anos lá. 8 anos. Em 2011 e fui ficando. Como você vê a curva exponencial de aprendizado? Está se realizando isso nessa empresa? Você falou bem, né? A empresa, a atmosfera facilita muito se aprofundar e fazer a imersão em tecnologia, né? Por outro lado, acho que o grande motor para tentar trazer um novo papel aqui é o contexto que eu vivo ali dentro da estrutura da empresa. Então, eu fiquei um período ano passado interino em supply chain, né? Então, numa vice-presidência de operações. Mas falando de finanças, eu concorro pelo tempo do meu chefe, do CFO, com controladoria, com tesouraria, com jurídico e com relações com investidores, né? Então, quando meu chefe olha, né, o que ele tem abaixo, assim, cara, compras deveria ser o que me dá menos trabalho, né? Sim, vai lá e resolve, cara, não traz problema. Eu já tenho que resolver Bacen, CAD, ação caindo, subindo, então, resolve. E aí, o ponto que o meu combustível, e que eu tento também puxar um pouco do time, cara, não dá para falar só de saving, né? Não dá para falar só de eficiência operacional, cansa, né? A gente está com um presidente que acabou de chegar também há 6 meses, e eu falei 1 ou 2 vezes, ele cansou já. Eu falei, cara, e aí, o que nós vamos fazer, né? Você tem lá 1000 fornecedores ativos, o que você vai gerar? Então, acho que essa provocação de... A gente tem que né, através de conhecimento acadêmico, busca, conexão, né, FIA, outras instituições, tudo que tiver relacionado ao tema, né, o papel do cara de compras, ele tem que ser um participante da vida da empresa. A gente tem que saber falar de qualquer coisa. Tem que falar de produtos, tem que falar da área comercial, tem que falar de pricing, tem que entender de risco. Se eu for falar só de compras, você vai ser sempre o cara que vai ficar ali esperando a demanda chegar, faz 3 cotações e bota para dentro. Não é esse o papel, né? A gente tem que pensar num outro modelo, numa outra frente. Aí.
aproveitando esse gancho, essa questão do bimodal, está na operação, fazer as coisas funcionarem e pensar estratégico. Esse dualismo, ou talvez esquizofrenia, você tem times segregados ou como que você lida com essas questões? Então, o ano passado, eu mudei um pouquinho a estrutura. Então, tem uma área focada em ágil, que ali é determinados valores, né, aquilo que vem de urgência, aquilo que vem sem planejamento. E aí, a história do bimodal, eu acho que ele passa por 3 áreas. Então, o strategic sourcing, né, que é aquela busca, entendimento de mercado, oxigenação, dá para você fazer de uma maneira ágil, de uma maneira mais estruturada, mais lenta. Então, a gente coloca isso dependendo da categoria. Quando eu estou falando, por exemplo, de soluções de captura, POS, é um negócio mais lento. Eu preciso olhar a China, olhar outros lugares. Coisas mais simples, cara, facilities. Um negócio agora de um ambiente diferente. Aí é um negócio mais rápido. Então, a gente faz o bimodal no strategic sourcing. A gente faz o bimodal no atendimento das negociações. Então, a gente criou uma lista de categorias e valores e características internas, e aí tudo isso é um fast track. Número de aprovações é menor, né, o número de consulta ao mercado é menor. Então, acho que o Gartner também é um bom local também para, né, uma fonte de aprendizado que trata bastante do bimodal. Então, é saber atuar de maneira diferente para cada tipo de cliente, né? A gente fala muito de foco no cliente, legal, mas e o meu foco no cliente interno? Se eu tratar todo mundo do mesmo jeito, não dá, a gente morre. Então, a capacidade de entender como é que cada um, né, o contexto de cada um e como é que a gente aplica, né, dentro das regras e dentro dos controles das empresas, né? Excelente. Agora uma pergunta para a Maria Alice. Você já esteve do outro lado, né? Talvez participando de processos de venda, do outro lado da mesa, né? Como você vê essa questão? Porque essas novas tecnologias criam muitas oportunidades, desafios, e talvez, do ponto de vista de quem está comprando, adquirindo, ou fazendo uma parceria, pode ser um casamento complicado, né? Um lock-in e o switch cost. Como que eu saio desse contrato ou não saio, né? Como você... tua experiência de 20 anos do outro lado, lidando com empresas que compravam soluções? É um bom ponto esse switch cost, né? Eu, uma vez, interagi com um CIO que eu achava assim, fantástico, porque ele falava sempre assim, a inovação tem que gerar inovação. Ou seja, ele dizia, qualquer inovação que eu tenha que me reduza os custos operacionais e me traga um saving, eu coloco numa nova inovação. Né? E aí, de alguma maneira, tudo isso tem que se pagar. E eu continuo com os meus dispêndios mais ou menos no mesmo nível. Então, ele puxava muito pelos fornecedores, justamente a criatividade dos fornecedores para conseguirem trazer uma eficiência imediata, e realmente essa eficiência representando o valor monetário deveria ser reaplicado na inovação que o fornecedor estava provendo. Então, acho que isso tem uma cabeça de a gente trazer eficiência e trazer inovação, que é um lado um pouco mais simples, mas que é difícil de realizar, né? Porque vem as promessas e a realidade é outra. Na questão mais do lock-in, acho que hoje em dia a gente tem um aparato tecnológico muito vasto. E eu acho que os compradores e também os CTOs, CIOs, têm que ter a coragem de experimentar o novo. Nem que seja um novo através de projetos pilotos, de tentativas, e depois você expande. E, normalmente, o que a gente vê é que, quando é o core da transação, core da empresa, não se muda, se mantém esse lock-in. E que isso, por vezes, você vai estar com uma tecnologia e com um custo operacional, com despesas de manutenção de tudo aquilo, muito, muito elevado. E eu acredito que, eu vejo, em termos de boas práticas, se você pega problemas específicos e tenta trazer uma solução diferente, inovadora, você começa a mudar esse ambiente de lock-in com os fornecedores. E aí eu aproveito para falar a questão das startups, né, que eu acho que a gente... Primeiro, as áreas de compras têm que aprender a comprar de startups, né? Deveriam pensar num problema específico que a empresa precisa resolver, ir a campo para ver que startup tem condições de resolver aquilo e fazer uma espécie de protótipos ou pilotos conjuntos, onde os dois vão evoluindo. Minimamente, são valores muito mais baixos de contratação, são possibilidades de fazer inovação, tem um risco, óbvio, mas se você pega um problema específico que ninguém está resolvendo, você já começa uma transformação. Eu acho
bastante importante essa cabeça mais aberta que a área de compras tem que ter, e, obviamente, os CTOs, CIOs, né? E as áreas de negócio. Tem que ter essa visão mais aberta. Lógico, com um risco calculado, vamos dizer, né? Você não vai pegar o cash call da tua empresa e colocar, fazer essa inovação. Por isso, o modelo bimodal. Você mantém o cash call funcionando, o legado funcionando, e começa a trazer uma transformação com grupos muito mais agiles, multidisciplinares, com muita colaboração para novas receitas, ou mesmo trazendo mais eficiência. Aí a gente tem alguns cases brasileiros muito clássicos nisso, né? O Itaú é um, que abocou essa transformação digital com essa abordagem bimodal, a Vivo também. Às vezes a gente não vê, né? A Vivo também. E eu gosto muito de um case que é o Use, né, da seguradora, que eles, aí não foi tanto bimodal, mas eles criaram uma nova marca, botaram todo o time, os squads, estruturaram em um ano, lançaram uma seguradora totalmente digital. Tinha por detrás a Caixa, né, Caixa Seguros. Depois é a complicação de fazer isso voltar. Mas é um modelo bimodal, né? O cash call está funcionando, eu crio um outro time, outra estrutura, outra marca, para uma não ferir a outra, e fazer uma inovação significativa, né? Obrigado, Marisa. Eu acho que abrir para vocês perguntarem, não temos muito tempo, já são 8h20, até para respeitar o horário, mas gostaria de ouvi-los também, algum ponto? Pois não. Acho que vai trazer o microfone, já pode facilitar. Obrigado. Olha, boa noite, Marco Ferrari. Primeiro, parabéns, acho que a apresentação foi muito bacana. E a pergunta é para o Sonsin. Legal ver você como supplier na vanguarda de tecnologia, né? Você acha que é muito legal para profissionais dessa área. E, na sua visão como líder, qual o nosso papel junto à área de recursos humanos para que nas avaliações de competências que nós temos nas nossas equipes, empresas mais evoluídas têm avaliação 360 graus, mas pode ser desconhecimento meu. Eu não consegui ver ainda, nessa avaliação de competência, um destaque para transformação digital. Nós avaliamos as pessoas em vários quesitos tradicionais. Você está influenciando isso em RH ou pensa? Qual a sua visão sobre isso, Carlos? Legal. Obrigado. Hein? Não, legal, obrigado, bom ponto. Tem, acho que, alguns prismas aí que é legal destacar, né? Então, o primeiro é assim, quando começou o projeto, há 2 anos atrás, aí olhando sobre compra supply chain, a minha provocação interna foi, vamos definir, no mínimo, 3 KPIs para a gente medir se, de fato, a transformação digital está evoluindo, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí, exemplos disso pode ser processos que você tem na empresa que passam por várias áreas, né? Então, o meu cadastro do meu cliente. Puta, começa na comercial, depois vai no back-office, depois vai aqui, depois vai lá. Cara, não é de ninguém esse negócio e passa em muito lugar. Então, vamos fazer um encurtamento disso na mão de uma pessoa? Pô, legal, diminuir a quantidade de processos da cadeia. Infelizmente ou felizmente, áreas acabam sendo devastadas com isso, porque a gente vê, às vezes, duplicidade de função. Mas é natural, acho que, né, a gente tem que tentar repensar os modelos de atuação. Então, esse acho que é um ponto. O segundo começou-se a fazer um cascateamento de metas corporativas com impushes de transformação digital. E aí o que entra aqui? Ambiente colaborativo e empreendedor. Então, dentro das competências da empresa, empreendedorismo é um negócio que agora faz parte. Então, na avaliação 360, para cada um dos níveis, você tem a avaliação dos pares, né? Então, eu lá tenho a avaliação dos meus pares, dos gestores e da própria presidência, né? Então, acho que elencar valores e competências associadas à transformação digital. Para a gente lá acabou entrando o empreendedorismo, né? Tem um outro ponto também que a transformação digital ela passa por uma readequação de funções e de layouts e junção de áreas, né? Então, o papel ali de tecnologia com os recursos humanos foi repensar também a atuação das áreas nisso, né? Ao ponto da gente, por exemplo, eu tenho 2 caras alocados em squads, né? Então, como é que eu faço a gestão
desses caras que eu nem encontro. Não é porque está em outro país ou está em outro projeto. O cara está lá infiltrado no squad, né? Então, o papel da gente repensar, acho que o modelo mental das áreas, em falar, cara, não é mais centralizado, é descentralizado, né? Você tem que desenvolver metas factíveis do cara cumprir onde ele estiver, né? Então, tem bastante coisa por trás aí. Legal, bom ponto. Obrigado. Segundo aqui, depois, por favor. Boa noite, meu nome é Celso. Queria fazer uma pergunta para a Maria Alice sobre startup, né? Você falou que investe numa startup. Você falou que investe numa startup. Como é esse processo? Onde a gente consegue encontrar essas startups? E existe algum processo de avaliação dessas Existem, para quem quer começar a investir em startup, eu recomendo fazer esse tipo de investimento em redes de anjos, né? Porque a gente aprende muito, tem um collective thinking, né? Quando você entra numa rede de anjos, você aprende com os demais e o pensamento de diversas com especialidades muito diferentes de todos que estão naquela rede ajudam a fazer essas seleções, vamos dizer. Onde buscar essas startups? A gente circula o mercado, os ecossistemas, vai atrás. E quando eles sabem que a gente também é investidor anjo, eles vêm atrás da gente, né, dessas redes. Agora, eu acho que é importante as pessoas terem em mente que é um investimento de risco, a taxa de sucesso é muito baixa, então é um dinheiro a fundo perdido, né, quando a gente investe em startups. Você não pode contar com aquilo. Acho que é uma colaboração super relevante para o ecossistema. Lógico que algumas vão dar certo. Eu, até hoje, minhas startups não morreram. Já faz uns 5 anos que eu estou investindo. Não tem muitas, não. Tem algumas. Então, não morrer já é algo muito bom. Não significa que elas vão ser unicórnios ou vão estar bem. Então, eu acho que a recomendação mais importante, assim, começa por uma rede de anjos. Existem várias redes. Uma bastante forte, que estava cada vez mais ativa, é Anjos do Brasil, que já existe há uns 8 anos, mais ou menos. Particularmente as universidades têm as suas anjos. Eu acho que a FEA está começando também a rede de anjos da FEA. No caso do MIT, a gente também está começando. Já nos Estados Unidos isso é muito forte. Tem a GV Anjos, tem a Insper Anjos, tem a Mauá Anjos. Agora as universidades todas estão pegando os ex-alunos. Poli também, a Poli. A Poli, tá certo. Então, seria essa minha dica, porque a gente quebra muita cara no começo. Só para complementar também, alguns sites aí, né? Então, o próprio Inovabra do Bradesco, você entra lá, vai ter um grupo também, vem o resumo e tal. No Cubo, no Itaú, então também está fácil de localizar. A própria Endeavor também acaba sendo um acelerador. E aquele Campus Party, né? O Campus Party também fica disponível o ano inteiro, tal, tem uma rede de contato. As próprias Big Four também, né? Deloitte, KPMG, elas têm também já montando suas redes de startup. E uma coisa legal o Sebrae tem uma série de programas, tem Inovativa, Like a Boss, são vários programas de aceleração que você pode até começar como mentor e, por vezes, você até achar uma startup interessante que você quer contribuir. Mas seria interessante você começar com outros anjos, juntos, porque aí tem um learning curve, sabe? Para cuidar disso. Por favor, acho que... Boa noite, meu nome é Marco. Eu queria um pouquinho da opinião, vou deixar aberta a pergunta. Nesse país nosso de Lava Jato, a área de suprimentos muito forte, muito impactada, risco de corrupção, compliance. O que vocês estão vendo aí nessa parte de inovação e transformação digital, também um pouquinho para esta parte da gente ter esse cuidado, e a área de suprimentos pode impactar muito negativamente no nome, na imagem da empresa e associação com outro tipo de empresa que talvez a gente desconheça. Gostaria de um pouquinho da opinião de vocês sobre isso. Legal. Reputação, né? Então, acho que quando você fala desse tema, reputação dos profissionais, da área como um todo e do segmento. Então, a tecnologia tem ajudado, tá? Exemplos que a gente fez lá. Conseguir parametrizar a sua norma de compras, a sua política de compras dentro da sua plataforma de compras já é um baita de um caminho andado para você evitar
desvios do processo. Tá? Então, a gente usou lá o Ariba para parametrizar toda a nossa norma. Então, exemplo, até X mil reais eu preciso ter 3, 4 cotações. Cara, já coloquei isso na plataforma. Então, se o comprador não colocar as 3, 4 propostas que vêm do mercado, o sistema nem encaminha, né? Tem processo que a gente chama lá de projetos preferenciais. Então, eu vou ter que fazer com o Watson da IBM. Eu não adianta eu colocar a concorrência na Oracle, na Tivit, não vai resolver. Então, é IBM. Então, eu preciso de uma aprovação do vice-presidente por conta das alçadas. Eu coloco isso parametrizado no sistema também. Aí o comprador não anda enquanto ele não atinge todos os parâmetros que a gente colocou. Então, aí a tecnologia ajuda bastante, né? Um outro ponto, em cima lá dos RPAs que eu falei, toda essa parte de carga manual, de criação de requisição, de pedido, bota o robô para fazer. Você já vai eliminar ali vários erros manuais de digitação, né? Agora, eu acho que a questão da reputação, a tecnologia, acho que dá para ajudar. Acho que esse exemplo do Ariba, acho que é um exemplo bem prático assim do que tem funcionado. E aí a própria área de auditoria e controles internos entra na ferramenta para auditar. Quantos processos estão lá dentro, não teve processo em Outlook, vocês realmente executaram aqui todas as etapas. O interessante é que, assim, quando a gente fala do digital, né, mobile first, transformação digital, a empresa quer uma resposta nossa rápida. Cara, não dá 3 cotações, não dá tempo. Vai fazer o strategic source, vai demorar 3 meses. Então, é um baita de um conflito também. A gente querer atender a empresa de forma rápida, mas também cumprir com, né, regras, compliance, controles, com a questão ética. Então, acho que é muito do balanço e da maturidade de cada empresa, né? E, no final, política e norma nos resguardam, né? Então, quanto mais isso tiver escrito, né, não é a pessoa que está dizendo não, falando, olha, existe aqui uma cultura, existem valores que a gente tem que seguir. Acho que consegue blindar um pouco, né? Eu vou pôr só um olhar futurista, né? Eu acho que, sob uma ótica futurista, que deve demorar uns 10, 20 anos, eu acho que o blockchain vai ajudar bastante nessas questões em função da rastreabilidade, em função desses contratos inteligentes, mas é algo ainda que ainda demora a acontecer. Uma última pergunta, porque pelo horário já temos que liberar aqui. Depois a gente segue conversando com os palestrantes. Onde que está? Boa noite, meu nome é Thalissa. Minha pergunta vai para a professora Maria Alice. Quando você fala que o blockchain ele pode se tornar tão grande quanto a internet, como é que você vê essa evolução? E ele pode chegar às transações mais corriqueiras, mais cotidianas? Ele chega ao fim da cadeia de suprimento? Então, eu falo que ele vai transformar tanto porque ele é uma tecnologia de base, vamos dizer. A gente está mudando os fundamentos onde os processos, as aplicações vão acontecer, porque é uma forma descentralizada, com rastreabilidade. Então, nesse sentido que eu falo que ele vai ser tão grande. As transações corriqueiras é o mais fácil dele tratar. Assim como a gente viu uma evolução da internet, né, que no início era só um portal, eram as coisas mais simples, só o conteúdo, e depois a gente começou a vir com uma visão mais complexa de APIs, de processos, web service, a gente observa que provavelmente a gente vai ter uma evolução do blockchain muito semelhante como a gente viu na internet. Até tem um artigo muito bom de Harvard, já é até antigo, que faz esse paralelismo, como foi a evolução da internet, como eles acreditam que vai ser a evolução do blockchain. Então, as transações simples é o mais fácil, né, da gente fazer. Quando a gente começa a entrar em contratos complexos, contratos inteligentes, aí isso demora um pouco mais, né? Mas o fato é que a desintermediação na cadeia a gente deve verificar. Tanto podemos entender a cadeia, seja a cadeia de valor dentro da empresa, quanto a cadeia de suprimentos de uma maneira mais abrangente, né, nos diversos players. Perfeito. O tema daria para várias horas aqui de conversa. Acho que muitas coisas estão acontecendo, que vão acontecer, e possibilidades. Então, é um tema que nos tem sido, digamos, provocado e levantado pelas empresas que têm relacionamento com a FIA. Acho que hoje a gente teve a oportunidade de dar início, né? Agradeço o Carlos e a Maria Alice.
E a nossa intenção é realmente criar aí mecanismos de atender as empresas, os profissionais que queiram aprofundar nesse assunto. Já temos no nosso site, inclusive, uma primeira versão de um curso de 2 dias, que vai estar sendo lançado esse ano, com vocês, né? Então, estão todos convidados a participar desse movimento, que eu acho que é essencial. Digitalização envolve muitas coisas, modelos de negócio, mas eu acho que a área de suprimentos, a área de supply chain, tem muitas coisas a oferecer e é um desafio. Então, convido a todos a participar, a interagirem com a gente e estarem em contato com... Vai ter desdobramentos, essa é a ideia. Depois, o link, a filmagem do vídeo de hoje vai estar disponível para vocês, tá bem? Então, agradeço a presença e boa noite.